Então tá, estamos aqui para o quê? O episódio que é o Upside Down World do Love the Problem, certo? Que é mais um Hate the Solution. Não virou um quadro ainda, porque assim, né? A gente não tá aqui sempre para destilar ódio gratuitamente. E nem é essa a intenção do fundo do nosso coração. A gente só quer aqui um pouco liberar essas energias, né? Que ficam dentro dos nossos corações. Ela não nos move, mas a gente precisa soltar elas em algum momento. Então, a gente vem pra cá pra falar disso. E, então, inspirados aí no Stranger Things, que o Léo gosta demais. O Léo, nosso belíssimo editor aqui. Ele elogiou muito a quarta temporada, que eu tô achando, mais ou menos. Sério? Vou falar isso pra ser criticado pelo Léo. O Léo vai me criticar aqui. Com certeza, neste momento, surgiu uma crítica na edição. Fala, Panda. Se eu fosse concordar contigo sobre Stranger Things, aí nós dois estaríamos errados, né? Stranger Things hoje é a maior IP da Netflix, né? O orçamento de 30 milhões por episódio nessa quarta temporada, então é fantástico, né? A quarta temporada. Tem todas as músicas, né, que vão estar tocando aí no episódio, que marcaram aí a quarta temporada, né? A Kate Bush, o próprio Metallica. Então, assim, a Netflix, ela tem um canhão tão maravilhoso que ela tira e ela acerta 190 países numa sexta-feira. Então, cara, é um alcance muito grande, assim, muda completamente a visão que a gente tem sobre, né, o consumo de TV e tal. E, cara, Stranger Things é maravilhoso. Assistam porque vocês vão gostar muito. E quem não assistiu ainda, começa lá desde o início, vai ver que a série vai crescendo, vai melhorando com o tempo. E aí chega na quarta temporada, ela tá no seu ápice. Valeu, um abraço, continuem aí com o podcast. Léo, foi maravilhoso. Léo, você tá certo, você nunca errou. Eu gostei que o tio também fez uma carinha que concordou comigo. Eu não assisti inteira ainda. Eu nem assisti, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Ainda vai assistir em francês lá no Canadá, de legenda toda cagada, entendeu? Gente, o roteiro é muito arrumadinho, o roteiro é muito redondinho. Sem elogios, mas tudo bem. Aceito, eu vou terminar de assistir, daí a gente fecha essa crítica aqui. Vamos falar mal com propriedade, né? Exatamente. Eu assisto coisas ruins até o fim pra poder falar mal, com certeza, com propriedade. Mas o que é que esse episódio tem a ver com Stranger Things? É a música? São os personagens? Não, é o fato de que quando terminar ele, a gente vai estar com o nariz sangrando, só que de raiva, ao invés de usar os poderes que nem a Eleven. Esse é o que tem a ver. Eu me identifico demais com a Eleven, gente. Eu também ganho superpoderes quando eu tô com raiva. O máximo que acontecia no nariz sangrar é quando o clima tava muito seco, quando eu morava em São Paulo. Sangrar o nariz. Era o máximo. De raiva ainda não chegou. Eu já dei até uma fungada aqui. Quando falou de raiva, a narina já fez aquela dilatação, sabe? Mas é isso, Léo. Depois disso, depois da minha crítica, que eu sei, eu vou ouvir no episódio depois, que eu sofri alguma retaliação pelo editor. Solta a vinheta aí, Léo. Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Estamos aqui para mais um Love the Problem com este trio que a gente vem destilando certos ódios ou falando sobre coisas. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Existe muita gente que fala sobre polêmica e polêmica. A gente não fala sobre polêmica, a gente não gera polêmica, a gente discute o negócio mesmo aqui. Então a gente vem pra discutir. Polêmica tá aí pra gente falar dela e tá tudo certo. Não é só ficar girando buzz de polêmica, não. A gente se compromete, a gente bota a cara aqui na polêmica e a gente fala a nossa opinião dessas polêmicas aí. Estou aqui com ela, Rafaela Fonseca. Muito bem-vinda novamente ao Love the Problem. Muito obrigada. Até porque não tem polêmica aqui, né? Se tá todo mundo com ódio no coração, a gente tá unido. Polêmica pra quê? É união, é isso aqui. É diferente, é muito diferente. Não vai ter ninguém contra, né? Diretamente do Canadá, junto com a Luísa, viva memes antigos da internet. Oh, não. Rafael Montenegro, bem-vindo. Bonjour, salve bien. Que bonitinho. As duas únicas coisas que eu sei falar nessa porra dessa língua ainda. Não, ele sabe falar café olá também. Pô, que isso. É verdade. Você pediu café errado, gente. Essa é uma história para outro episódio do Love the Problem. Mas uma saudade de todos vocês que estão aqui nessa call. Eu quero abraços, Chewie. Mas vai demorar esse negócio de abraço aí. Eu tô pensando em ir pro Canadá só pra visitar o tio e abraçar ele, gente. Melhor abraço.
E ela aqui. Então já quer abraçar todo mundo? Andressa Chiara, bem-vinda a mais um Love the Problem. Obrigada, pessoal. Vamos lá, vamos para as sessões de chular os ódios e tudo. É isso. Pra quem não sabe, no backstage deste grupinho aqui, a gente tem um canal do Telegram, nós 4. Que é ali que nascem as sementes desses episódios. E a gente tem uma regra lá que a gente só pode falar em caixa alta. Então é sempre nessa energia. Que eu quebrei hoje. Hoje, mas já foi muito bem alertada. Recebeu o seu cartão amarelo, assim como outras pessoas aqui já receberam o seu cartão amarelo também. Mas lá é que nascem essas coisas. Então a gente já fala já na energia. A gente já vem pra cá nessa energia. Mas eu gostaria de registrar aqui uma reclamação. Porque o nome do canal não é em caixa alta. Olha isso! Então, o dono do canal, chamado Rafa Tui aqui, deveria prontamente alterar esse nome, viu? Porque decepção. Que absurdo! Que absurdo, eu não tinha reparado nesse detalhe. Isso é um absurdo. Tá errado. Então, o que acontece? Segundo cartão amarelo pro Rafael Montenegro, ou a gente essa passa? Foi corrigido real time. Então aí sim, agora sim, pronto. Me esquivei. Porque aqui a gente corrige em produção, né? É isso mesmo que acontece. Quem nunca, né? Mas muito bem, hoje a gente vai falar de quê? A gente vai falar sobre transformação. Comecei aqui, ó, genérico. A gente vai tornar ele mais específico enquanto a gente for falando. Inclusive, já aproveitando em transformação muitas vezes vem na cabeça modelo e tudo mais. Então, se você não ouviu o episódio do Xadrez Corporativo com a Cintia Baracá, eu indico vocês ouvirem também depois, coloca na sequência aqui na playlist, o episódio sobre velhas soluções para novos problemas, que a gente fala um pouco de modelos lá também. Mas a gente vai falar disso. Sobre transformação, compromisso, dedicação, como essas coisas acontecem. E eu vou convidar Rafaela Fonseca para começar. Vai trazer um pouco desse assunto, jogar na mesa. Joga aqui pra gente falar, Rafinha. Então, na verdade, o episódio não é sobre transformação. Ele é sobre a falta de transformação. Porque tudo começou num dia nublado, bastante ódio no coração e um pouco de desânimo, onde a gente falou, caramba, de vez em quando as pessoas falam o que querem, mas elas não querem mesmo, assim, elas querem, você quer? E aí, bora fazer? É tipo aquele amigo seu que você fala assim, nossa, quanto tempo a gente tem que marcar alguma coisa, bora marcar, e aí, porra, semana que vem não dá. Pô, mas no mês que vem também eu tô com um compromisso muito relevante aqui. E ano que vem eu acho que dá. Porra, bora marcar ano que vem. Aí passa o tempo, quando chega no ano que vem você fala, e aí? É semana que vem? Ele, putz, semana que vem não dá. E a gente faz isso com transformações o tempo todo. Então, o nosso trabalho muitas vezes é dizer assim, semana que vem não, é agora, senta aqui, bora conversar, bora fazer esse negócio acontecer. Rafinha acabou de descrever a minha vida, gente. Então isso também, ó, isso me fez lembrar de um Instagram que tem sido a minha vida também agora, nesse momento, que é o Coisas que Sou Contra. Porque isso que a Rafinha acabou de falar é uma coisa que eu totalmente sou contra. Falar, vamos marcar, eu sou totalmente contra. Eu odeio. E eu acho que é um pouco do clima deste episódio aqui, ou destes episódios, é o Coisas que Sou Contra. Então siga lá, esse Insta tá muito legal, eu tô achando muito divertido. Depois vocês contam pra gente lá no nosso canal do Telegram coisas que vocês são contra. Porque eu acho que esse ponto que a Rafinha falou tem muito a ver com um pouco da clareza do que se quer, né? Quando a gente fala de transformação, assim. Transformação é um termo extremamente amplo, subjetivo, genérico, eu diria, inclusive, né? Ainda que super utilizado e que super massacrado, né? Pela comunidade, né, de agilidade, da comunidade de tecnologia, de produtos e por aí vai, mas ele é bem genérico, né, e cabe um monte de significado aí dentro, né? A gente, como K21 aqui, já teve transformações que significavam mudar o jeito que um time trabalhava, já teve transformações que significavam implementar um projeto, já teve transformações que significavam redesenhar a empresa desde o C-Level até o último analista. Então, essa amplitude e falta de especificidade do próprio termo já não colabora muito, né? E já adiciona uma camada de ódio a mais aí. Porque a gente já chega sempre com entendimentos diferentes, né? Então, talvez, acho que aí está um primeiro passo, né, da coisa toda, assim. A clareza do que se entende e do que se quer em uma transformação, né? Qual o objetivo real? E acho que isso fica ainda mais latente e importante quando a gente está claramente, quando a gente fala sobre transformação,
mexendo inclusive na perspectiva de carreira e do reconhecimento das pessoas que vão liderar aquele assunto dentro da empresa, né? Então a gente não somente vai ter que entender o objetivo da transformação numa perspectiva corporativa, empresarial, como a gente vai ter que entender também os objetivos individuais, né? O porquê que as pessoas estão fazendo aquilo, o que é que motiva aquelas pessoas a liderarem aquele assunto dentro da organização, que não necessariamente é o mesmo motivo pelo qual a empresa em si, como, né, o organismo vivo que ela é, precisa de uma transformação, né? Essa eu acho que é a primeira camada assim, a ser revelada para que a gente possa ter sucesso, um mínimo de sucesso na transformação. E aí depois vem a segunda camada, que é o que dá para fazer, né? Que essa conversa também é uma conversa que muitas vezes não acontece, né? Às vezes a gente chega e as pessoas já têm todo um plano de transformação traçado, mas o timing da empresa, o nível de maturidade da empresa, o quanto a empresa está preparada para se dedicar, para mudar a forma, né, de fazer as coisas e fazer isso de um jeito saudável, porque a gente não quer quebrar a empresa, nem quebrar as pessoas no meio do caminho, nem sempre é o timing adequado por o que está se esperando de resultado, né? Então, às vezes eu quero um resultado que está muito distante da realidade do que é possível fazer dentro da minha empresa. E dentro dessa diferença, né, de expectativa versus realidade, é que as coisas começam a ficar um pouco mais nebulosas e a gente precisa, muitas vezes, né, a gente fala aterrissar, né, as pessoas e dizer, pessoal, peraí, vamos entender qual é a nossa ambição, mas também a gente precisa entender o que é factível dentro dessa ambição, para o quanto a gente vai conseguir de dedicação, para o quanto a gente vai conseguir colocar de mudança nesse sistema, para o quanto a gente vai conseguir, de fato, colocar energia, e muitas vezes envolve mudar o escopo das coisas, mudar o que a gente faz, trazer pessoas novas, né, trazer expertises novos para dentro do contexto atual. Uma coisa que eu acho super importante nesses pontos que o Tio e a Rafinha estão trazendo é o porquê que isso acontece, né, gente? Isso acontece porque, como pessoas em sociedade, a gente foi ensinado que conflito é ruim. A gente não foi ensinado a olhar para o conflito como um desconforto saudável, um desconforto que faz a gente crescer. E aí eu vou pegar aqui um exemplo de um dos clientes onde a gente atuou, que a gente entrou no cliente falando assim, ó, o que vocês querem? O que é resultado para vocês? O que é sucesso para vocês? E os clientes falaram assim, a gente precisa gerar resultado de negócio e a gente precisa que os nossos executivos consigam trabalhar de uma forma a gerar esse resultado em ciclos curtos, em mudar o mindset, etc. Ok, começamos a atuar. No primeiro momento em que o CEO precisava virar para um dos executivos e falar, olha, você não está performando, você não está conseguindo atuar de uma forma que está conectada na nossa estratégia, você está exibindo uma agenda pessoal e a gente quer que você esteja junto com a agenda da organização. Claro que, né, a conversa não ia ser tão direta assim, mas o coração da conversa era passar esse recado e falar, você não pode continuar trabalhando assim. O CEO refugou. Ele pedalou pra trás e falou assim, não, porque eu não posso perder essa pessoa, ela vai ficar desconfortável. Mas então eu tô... Assim, não existe... A inação também é uma ação. Né? Eu acho que tem um ponto aqui muito importante quando a gente fala de transformação, que é a gente não fazer nada é uma escolha e é uma ação. Porque na ausência da nossa ação, o caos, ou as agendas pessoais, ou as decisões por status e ego, elas vão tomar conta. Tem sempre alguém fazendo gestão. Nem que seja o nada, nem que seja o deserto do real e as decisões randômicas que estão sendo provavelmente influenciadas por status e ego dos indivíduos. Então, se a gente não fizer a gestão vai ser feita. Só que não com as decisões conscientes que a gente gostaria de tomar. Eu acho que não à toa, né, Chu, os cenários onde a gente mais vê que movimentos de transformação ganham tração e energia e não necessariamente são bem-sucedidos, porque são coisas bem diferentes. Um plano pode ser super bem executado, mas ser um péssimo plano, né? E ainda assim vai dar na água, né? Mas os cenários onde a gente mais vê com que a empresa coloca energia, dedica tempo, envolvimento, são aqueles momentos onde existe um inimigo comum, né? Um mal comum muito claro. É aí onde a coisa começa normalmente a ganhar maior, né, facilidade e, como eu falei, tração, movimento, assim. Por quê? Porque todo mundo começa a enxergar um lugar único para onde direcionar
sua energia, né? Isso normalmente vai acontecer, por exemplo, quando a nossa empresa não estiver tão bem no mercado e a gente estiver ficando atrás da concorrência. Isso normalmente vai acontecer quando nossos produtos e serviços não estiverem mais performando tão bem. E aí a gente começa a criar uma noção dentro da organização de que, olha, existe um mal comum a ser combatido, existe um objetivo mais explícito que conseguimos todos compartilhar. Quando você está num cenário em que isso não é tão óbvio, ou em que a empresa, muitas vezes, inclusive, pode estar até num cenário de bons resultados, né? Assim, a empresa não tem um motivador super, né, claro, de sobrevivência, batendo na porta ali, falando, cara, ou você transforma agora, ou talvez você não dura até o mês que vem, sabe? Quando não é esse o caso, e quando as empresas estão em cenários relativamente confortáveis, fazer um movimento de transformação se torna ainda mais difícil por esses motivos que a Chu falou, né? Assim, cada um tem sua própria visão, suas próprias necessidades, o seu próprio conceito do que é sucesso, e com a dificuldade de conflitar esses conceitos para chegar no entendimento comum. E aí a gente vê as coisas sempre patinarem muito, né? Então, uma pessoa faz um movimento X não porque ela entende que isso é bom para um resultado organizacional, às vezes porque é bom para a carreira dela, para o que ela vislumbra da área dela, ou do sucesso que ela entende a partir da perspectiva local que ela tem, né? Ou você vê um CEO tomar decisões e que as suas lideranças não entendem o porquê aquela decisão foi tomada, porque, de novo, a noção do que é sucesso não está muito bem compartilhada, né? Então, esse primeiro movimento, né, da gente entender muito claramente o porquê que a gente está transformando, o que significa sucesso, como a Chu falou, sem dúvida é muito crítico, assim, né? E, assim, as raras exceções, mas que são lindas quando acontecem, é quando a gente vê uma organização que consegue setar um objetivo de transformação mesmo estando num momento de bonança, né? Mesmo estando num momento de bons resultados, mas entendendo que ali do lado, ali na frente, né, daqui a um pouco tempo no futuro, o que a gente tem hoje não é mais uma garantia de sucesso, né? Então a transformação deixa até de ser, que é um outro tópico completamente que a gente pode falar aqui, ela deixa de ser um projeto com início, meio e fim, e a transformação passa a ser quase uma forma de pensar a evolução constante da empresa, né? E das coisas que precisamos fazer, assim. Eu acho que você passou por alguns pontos, Tir, e juntando um pouco do que vocês três falaram também, que é a questão de um propósito por trás dessa transformação de fato, a gente saber qual que é a intenção, por que a gente está fazendo essa transformação, porque infelizmente a gente vê esse discurso entre as empresas que é do tipo, a gente precisa fazer uma transformação digital. Precisa. Por quê? Não sei. Porque tá todo mundo fazendo, então já que tá todo mundo fazendo, eu também preciso fazer. Eu nem sei o que é isso direito, mas eu preciso fazer isso, né? E, então, tipo, saber a intenção de por que a gente precisa fazer alguma mudança dentro de uma organização, talvez você mais genérico que uma transformação até, assim. Qualquer mudança, seja ela mais revolucionária, enfim. O segundo ponto que a Rafinha falou foi, tipo, ter a consciência do que a organização consegue fazer nesse momento. Onde é que a nossa organização está, de fato, assim, né? Como é que a gente é? Como é que... Em que nível é uma palavra que eu não gosto de usar, mas em que nível que a gente tá, assim, em que patamar que a gente tá pra poder fazer uma transformação, pra que o nosso passo não seja muito ilusório, assim, achando que a gente vai conseguir correr uma maratona enquanto a gente precisa primeiro, gente, dar uma caminhadinha todo dia, assim, né? Então, ter consciência de como é que a gente pode dar o primeiro passo também é um ponto que eu achei muito interessante a gente colocar aqui. E o terceiro ponto é o fato de que a gente pode olhar a transformação não como uma coisa super gigantesca, que pega toda uma organização e vira ela para outro lugar, né? A gente pode entender transformação em fatias, inclusive. E qual é o pedaço que eu preciso dessa transformação? A gente precisa levar a empresa para outro rumo. Tá, beleza. Qual é esse outro rumo? Por que a gente precisa levar para lá? Onde é que a gente pode encontrar a principal alavanca para começar essa transformação? Porque se a gente começar a pegar na organização inteira, de cima a baixo, de um lado para o outro, em todos os níveis, todos os domínios, inclusive, assim, né? Às vezes de negócio técnico, organizacional, cultural, tudo ao mesmo tempo, talvez a gente não consiga colher os resultados do que uma boa transformação pode gerar. E se a gente conseguir fatiar isso, pode ser, de fato, a gente começar a viver essa transformação constantemente, e não ser um projeto gigantesco, né? Que tenha só um fim, que a gente vai viver essa transformação falar, tipo, agora nos transformamos. Daí a gente olha para as empresas do lado, eles estão em outra coisa, em outra transformação e tudo mais, e lá vai de novo. Putz, lá vou eu de novo fazer mais uma transformação gigantesca nessa organização. Espero que vocês não queiram estar nesse lugar. Tem alguns pontos em cima do que você falou, Pandinha, que eu acho que faz sentido a gente até dar uma aprofundada. Primeiro, a questão das fatias, né? Eu vejo muita dificuldade das organizações de pensar nas fatias, porque a tendência das pessoas é pensar menos em, isso é um fluxo de valor e eu preciso fazer com que esse fluxo de valor entregue resultado de uma forma melhor.
Então, geralmente, quando a gente entra nas organizações, muitas vezes as pessoas querem mudar uma diretoria que não tem um fluxo de valor dentro dela. E eles acham que isso é fatia e, na verdade, isso é camada, porque essa diretoria ela não entrega valor sozinha. Não é que ela não entregue valor, é que ela depende de outras pessoas, outras áreas para fazer a entrega de valor dela. Então, essa é a primeira coisa que eu acho importante a gente trabalhar, mas tem um ponto que eu queria adicionar à lista que você fez, que é a de compromisso. Por que eu tô trazendo compromisso aqui? Porque não adianta a gente virar e falar assim, olha, a gente quer fazer transformação, a gente vai fatiar, vamos fatiar direito, a gente vai pegar um fluxo de valor. E aí na primeira faísca que dá de conflito, no primeiro desconforto que isso gera, a gente vira e fala, então vamos fazer outra coisa. Essa empresa que eu citei, que o CEO refugou, depois que a gente terminou o contrato com eles, né, depois que a gente concluiu o processo que a gente estava fazendo com eles, um dos feedbacks que a gente recebeu é que eles estavam frustrados, eles deram um feedback positivo, mas uma das frustrações que eles colocaram foi que a gente não tinha sido capaz de mudar o mindset dos executivos. Ao que a minha vontade era gargalhar, porque é claro que a gente não conseguiu. Vocês escolheram não fazer isso. Então, quando eu falo de compromisso, quando eu falo de comprometimento, eu tô falando disso. Eu tô falando da gente virar e falar assim, isso aqui, que é o que a gente se setou pra fazer, que é o resultado que a gente quer, ainda faz sentido? Se faz sentido, a gente vai fazer os esforços necessários pra fazer isso acontecer. Agora, se a gente não tá disposto a fazer isso, vamos repactuar aqui o que é resultado. Porque senão a gente cria uma expectativa que tá completamente descolada das nossas ações no dia a dia. Isso vai gerar frustração. E aproveitando então até esse tema, né, da liderança, o comportamento de compromisso das pessoas com a mudança, ele reflete o comportamento de compromisso da liderança. Então, para quem é líder e está iniciando um movimento de transformação, é importante saber que a transformação não vai acontecer sem você. Não é algo que você inicia e as pessoas continuam. Porque se elas não verem que você está envolvido no processo, que você está dedicando tempo, que você está comprometido, elas provavelmente não vão ter um nível de compromisso também, porque elas não vão entender o quanto isso é esperado delas, né? E a gente já teve também cenários em que a própria liderança não se comprometia, mas esperava que as pessoas se comprometessem. E a gente precisava muitas vezes sensibilizar essa liderança, né, de que não dava para fazer isso. E um outro ponto também, que é recorrente nesses movimentos de transformação, também é o contrário, né? A liderança que é muito pilhada, nossa, quero fazer acontecer, vai rolar e tudo mais, mas a equipe ainda não tá lá. Ainda não tá nesse nível de pilha, de energia, de mudança, de é isso que a gente quer. E é necessário investir um tempo sobre o quanto eu vou convencer as pessoas de que esse movimento é importante. Porque também não é da noite pro dia, não é só porque eu acho que isso é importante que toda a minha equipe vai automaticamente falar, então beleza, já entendi, é pra esse lado que eu quero ir. Até porque, se a gente tá falando de um movimento de transformação, por exemplo, que quer dar autonomia pras pessoas, a gente não vai fazer a transformação na base do comando e controle, né? Então eu decidi transformar, agora transformem. Não é bem assim que vai funcionar, por isso a gente também precisa dessa dedicação da liderança no dia a dia, no fazer acontecer. Você falando, Rafinha, eu lembrei de uma coisa que eu aprendi com o André Murata, que vocês já ouviram várias vezes aqui no Love the Problem também, há muito tempo atrás, e eu guardo isso sempre quando eu penso em qualquer coisa que envolve mudança, né? E um dos pontos que vocês estão falando é esse exemplo. A liderança pelo exemplo, para mim, de fato é essa, mostrar o meu compromisso como liderança tá evidente nos meus exemplos, no meu comportamento aqui na organização, e certamente as pessoas que estão ao meu redor vão perceber esse comportamento. Então, uma das alavancas que a gente precisa usar é, de fato, o exemplo, né? O segundo, entender bem o propósito, é uma história cativante, é falar para as pessoas por que a gente precisa fazer essa transformação. As pessoas precisam estar envolvidas com essa história que a gente está contando com a transformação, né? Então, é o segundo ponto. O terceiro ponto é a estrutura. Como essa transformação está se... Qual é que é a palavra, Léo? Me ajuda aí. Não sei. Como essa mudança está se transformando em alterações da nossa estrutura que sustentam essa transformação, para ela se manter ativa. Porque se a gente não muda estruturalmente a organização, essa transformação pode, por algum tempo, deixar de ser tão consistente assim, porque ela não está se representando em mudança de acordo, estrutura, combinado, políticas, enfim, tudo aquilo que vive dentro da nossa organização, assim, né? E o último são os reforços, né? Mecanismo de reforço. O que a gente está fazendo para reforçar e para validar e para mostrar para as pessoas que esse é o caminho que a gente deseja como organização. Então muito disso envolve a liderança, com certeza, mas também a gente consegue espalhar isso para a organização de uma forma mais geral, assim, né?
Então, gente, eu vou trazer um artigo que foi o Panda que trouxe pra dentro da K21 há 1000 anos atrás, e desde que ele trouxe esse artigo, assim, mudou tanta coisa na forma da gente atuar. E tá, por exemplo, eu levei esse artigo pra dentro do Liderança Exponencial, e toda vez que a gente fala de liderança pelo exemplo, e de mudar a cultura, e de fazer transformação, eu jogo esse artigo na mesa, porque ele é, assim, um divisor de águas pra mim. É um artigo do Charles Lambden, vai estar lá no backstage. Ele tá em inglês, então eu vou trazer alguns pontos que eu acho importantes a gente discutir aqui. O artigo basicamente, a tradução seria: o que você faz é a sua política e todo o resto é blá blá blá. Qual é a lógica? Muitos gestores, eles reclamam que os seus liderados agem em desacordo com a estratégia. Quando você pergunta para um diretor, por exemplo, mas o seu time sabe qual é a estratégia? Sabe, eu mandei um e-mail. Certo? Aí, quando a gente vê, aí eu vou dar outro exemplo de uma empresa onde a gente trabalhou, que é o seguinte, eles tinham um problema com um grupo de clientes que tinha baixo ROI. E esse grupo de clientes não era a prioridade estratégica deles. Eles queriam tentar investir o mínimo possível nesses clientes, porque eram clientes de baixo ROI. E aí, isso era uma estratégia declarada, mas no dia a dia, toda vez que um desses clientes reclamava, a diretoria saía correndo para atender. Não era a operação. A diretoria vinha no top-down e falava: priorize e atende esse cliente porque ele está reclamando. Isso não vai contra a estratégia? Então, o que vocês acham que era a estratégia percebida por quem estava sendo liderado? Óbvio que a estratégia era atender o cliente a todo custo, independente do que tinha sido comunicado. Por quê? Porque o que você faz é a sua política, e o resto é blá blá blá, né? Então tudo que eles mandaram por e-mail, todas as reuniões de estratégia que eles fizeram era lixo, porque eles não usavam no dia a dia. Então esse artigo ele tem várias coisas maravilhosas, não vou entrar em todos os pontos aqui, mas se você é uma liderança e você está percebendo que os seus liderados não estão trabalhando na transformação, não estão evoluindo como você espera, provavelmente é porque as suas atitudes não estão coerentes com o seu discurso, certo? Isso inclui, inclusive, retaliar ações tóxicas de pessoas que você lidera, inclusive pessoas de alta performance. Por exemplo, quando a gente vai para o mercado, digamos que eu fale de telecom aqui, existem vendedores que performam fantasticamente bem, só que eles fazem isso através de meios escusos, e isso depois tem um impacto negativo para a receita da empresa, para as taxas de retenção, e esses vendedores, eles costumam ser premiados. O que isso significa? Isso significa que a gente está virando para a organização inteira e falando: burlem as regras, porque se vocês burlarem as regras, vocês vão ser premiados. E aí, parece super contraintuitivo eu pegar um vendedor que tá performando bem e tá entregando resultado e virar e falar: cara, eu tô te dando um feedback porque você não pode atuar assim. Se você continuar atuando assim, você vai embora. A tendência do gestor é: eu jamais vou fazer isso. Cara, mas se você não fizer isso, você tá ensinando pra sua organização inteira que as regras não servem pra nada. E isso vai minar o seu resultado em escala, né? Não adianta eu fazer um volume de vendas absurdo e todos esses clientes cancelarem depois e a minha receita vai pro saco de qualquer forma. É esse tipo de reflexão que a gente precisa trazer pra mesa quando a gente fala de transformação. Eu acho que uma coisa que a gente está concordando e talvez esteja se tornando consistente aqui no que a gente entende nós quatro, acho que a gente nunca conversou sobre isso antes explicitamente assim, né? Mas é legal ver isso emergir aqui. Parece que a gente tem uma consciência comum de que quando a gente fala sobre transformação, necessariamente são sobre mudanças sustentáveis, né? Sobre coisas que não alteram a sua empresa num curto prazo ou num objetivo específico, mas que fazem a sua empresa ser consistentemente e melhor e mais saudável, né? De uma maneira que não somente impacte o valor econômico, mas o valor social, inclusive, da sua empresa, da sua organização. Ela não só entregou um melhor resultado do top line no final do ano, mas os clientes estão mais felizes, o ambiente em que o seu produto impacta, ele agora é melhor e mais sustentável, as pessoas dentro da sua organização estão mais saudáveis, felizes e têm uma vida mais produtiva, inclusive, né? E de menos conflitos, ou melhor, menos confrontos, né? No dia a dia e por aí vai. Acho que a gente já presenciou, inclusive, na K21 algumas vezes, e volta à questão lá, né, da clareza, do compromisso e dos objetivos alinhados, empresas que falavam, né, sobre querer transformação, quando na verdade o objetivo intrínseco que estava rolando ali por trás era, por exemplo, cara, eu preciso
sair do outro lado aqui com esse projeto ou com esse produto, porque isso vai me dar aquele benefício momentâneo X. Ou eu preciso fazer com que o meu produto se estabilize e seja bem visto no mercado para que eu venda a minha empresa daqui a um tempo, né, e ela seja adquirida. Eu não estou preocupado realmente com a sustentabilidade de uma estrutura que vai operar bem consistentemente por um bom tempo, né, e que vai ser capaz, inclusive, de se manter evoluindo após essa primeira interferência, né, feita através até de um elemento externo como a K21. O que eu estou preocupado é chegar aqui, nesse milestone, porque uma vez que eu chego aqui, eu atinjo um objetivo específico e o que acontece depois tanto faz, assim, né? Então, isso para mim me parece ser consistentemente um fator que separa, né, o que são movimentos de até algum nível de evolução organizacional, movimentos em que geram benefícios ou né, incrementos de valor para aquela organização, mas que não necessariamente eu classificaria como uma transformação por justamente faltar esse critério do sustentável, né? Daquela coisa que é consistente ao longo do tempo e que não se perde, né, na segunda vírgula assim, do argumento. E, inclusive, né, esse ponto de ser sustentável é algo que faz com que a gente depois consiga superar barreiras de resistência, né? Uma coisa que a gente ainda não falou muito aqui hoje, que vale a pena pontuar, é que todo movimento de transformação vai gerar resistência. Vão ter as pessoas que vão desconfiar do movimento, vão ter pessoas que vão se sentir ameaçadas com esse movimento, vão ter pessoas que não vão acreditar nesse movimento no primeiro momento, e a gente precisa de estratégias para conseguir superar isso e cada vez mais trazer pessoas para dentro do movimento que a gente está gerando. Óbvio, como o Panda falou mais cedo, né? Eu não vou fazer para todo mundo de uma vez, não vou fazer para tudo de uma vez, mas uma transformação para que seja sustentável, ela tem um endgame, uma visão de, no final das contas, ela se tornar o status quo. Eu tô transformando porque eu quero um novo status quo dentro da companhia. E as pessoas que não acreditam no início, ou que são resistentes, ou que têm medo dessa mudança, o que vai trazer para elas segurança de que esse movimento é um movimento que vai acontecer e que elas precisam fazer parte, é que a gente tem esses resultados palpáveis, tangíveis, essas estruturas transformadas, esse dia a dia diferente na organização. E aí o boca a boca gera aquela inveja boa, né? Que é quem não tá no movimento ainda vai conversar com quem tá e vai ver que essas pessoas estão se sentindo melhor, estão trabalhando melhor, estão descobrindo novas formas de trabalhar e de entregar valor dentro da empresa. E a partir daí vão falar, poxa, quero ter isso também. Eu acho que essa intenção de um novo status quo, Rafinha, pra mim é maravilhosa, assim, somando com o que o Tio trouxe agora há pouco. Pô, eu não quero um resultado indicador financeiro, talvez, para este período. Mas, pô, a gente quer levar para o novo status quo. Sabe que o desafio ele pode ser maior ainda do que aquele objetivo financeiro, por exemplo. Que isso pode ser uma coisa tão pequena, né? Que a transformação no geral pode trazer, assim, né? Que se a gente for medir ela só por esse indicador, pode ser tão frágil, né? A gente poderia levar para outros patamares tão maiores, assim. Então, essa mudança de status quo que a Rafinha traz, para mim, é muito legal, assim. E daí aqui, eu queria trazer para nossa conversa um outro papel que faz parte das nossas organizações. Tá cada vez mais comum, assim, né? Que são as pessoas que estão nesse papel de agentes de mudança. Então, a gente tem, por exemplo, quando a gente fala de agilidade, Agile Coaches, a gente tem vários papéis que estão dentro do RH, que olham para essa transformação. Tem pessoas que cuidam de design organizacional, design cultural, enfim. São muitas pessoas que estão nesse papel de agentes de mudança. E muitas pessoas que ouvem o Love the Problem são essas pessoas dentro da organização. E aquilo, o Tio trouxe lá no comecinho, né? Qual que é a carreira dessa pessoa dentro de uma organização? Se a nossa transformação é só uma virada de chave para um objetivo financeiro, por exemplo, específico, essa pessoa não tem muito o que fazer ali, né? Porque a partir do momento que acabou, é como se acabasse o projeto de transformação. Então eu, como agente de mudança, vou embora porque acabei meu projeto, vou ter que procurar um outro lugar para transformar, né? Enquanto essas pessoas como agente de mudança podem ser a que estão levando sempre a gente a olhar para esse próximo status quo que a Rafinha falou. Então eu acho muito legal pensar, vocês que estão ouvindo a gente, entendam que tem um papel muito importante dentro das transformações das organizações, assim. Vocês que talvez não estão num cargo de altíssima liderança, não estão no C-level de uma organização, mas vocês como agentes de mudança estão proporcionando que esta mudança não seja talvez tão dura e sim uma coisa mais grandiosa do que parece ser e que pode se tornar evolutiva, que vai se refletir nas estruturas da organização, que vai se refletir na vida das pessoas e não só um objetivo específico de negócio, assim, né? Então eu tenho umas
dicas depois pra falar, pra você que tá nesse papel de agente de mudança. Mas eu queria ouvir mais da galera aqui. Eu acho, Panda, que em cima do que você falou, tem uma coisa que eu ouço muitos líderes falarem, mas pouco ser feito nesse sentido, que é o seguinte: a gente sabe que times excelentes entregam valor pra caralho. Quantos líderes a gente conhece que não só tem a habilidade, mas também o foco para criar times excelentes? Então, é basicamente isso que eu gostaria de trazer como reflexão. Porque quando a gente fala de transformação, a gente fala, sim, de resultado, mas o resultado é feito pelas pessoas. Então, como é que a gente está criando os times necessários para gerar essa transformação, para gerar esse resultado? A gente fala de que pessoas geram resultado, e se a gente quer o fim, né, que é a finalidade da transformação, é sim gerar mais resultado, mas não tem como fazer essa geração de resultado excepcional sem a gente, pulando a etapa de preparar as pessoas, fazer com que a gente tenha um ambiente seguro, fazer com que essas pessoas tenham foco no resultado, que elas consigam priorizar, inclusive, largar coisa, virar e falar: eu não vou fazer isso porque isso não vai gerar o resultado que eu espero. A gente fala de resultado, mas a gente cobra tarefa. E aí fica difícil. Parte do que eu tô ouvindo a gente falar aqui, né, pra mim conecta num ponto, inclusive, que é bem recorrente, assim, né, quando a gente fala sobre transformações ou mudanças organizacionais, que é a dicotomia entre top-down e bottom-up, né, do tipo, não é incomum você ver pessoas no mercado falando que transformações de verdade são aquelas que acontecem bottom-up, né, onde os times fazem mudanças que refletem na cultura verdadeiramente, e você vai também ouvir pessoas falando que não, mas transformações só acontecem quando elas são top-down, quando existe uma liderança dizendo para onde ir e comprando o movimento como um todo. Quando, na verdade, eu acho que tem um mix, né, dessas duas coisas, assim. Eu já estive presente, já vivenciei diretamente na minha vida, já fui agente direto de transformação em movimentos bottom-up, mas eu sei que existia um limite de até onde dava para ir e até onde aquela mudança que eu e as pessoas ao meu lado, os meus pares, estavam promovendo... Você bate num telhado de vidro, né? Exatamente, até onde a gente conseguiria realmente impactar em mudanças significativas, de novo, sustentáveis, que não fossem, né, somente de um curto prazo ou de uma entrega específica. Mas assim como também já vimos e já presenciamos, isso talvez seja um cenário relativamente recorrente, né, em clientes K21, em que começa top-down, começa com um investimento muito grande de uma liderança que quer a mudança, mas que, ou pelos motivos que a Chu falou, né, de a gente não estar dando os incentivos corretos, ou porque existe algum nível entre altos executivos, liderança da empresa e a operação, existe algum ruído nessa troca que não está muito bem, né, resolvido, que vai fazer com que a mensagem chegue super torta, desalinhada, e você vai ter os anticorpos da organização fazendo: opa, peraí, aqui não, né? E aí não importa o quanto que a gente esteja bem intencionado e com as ferramentas corretas, a gente vai bater em algum lugar, né? E aí partir para um mecanismo de: mas vai acontecer a transformação, quer você queira, quer não, e isso acontecer num top-down que seja quase, né, abusivo ou imposto, não é o caminho, né? Assim, a gente precisa percorrer um caminho, de novo, de juntar forças, alinhar objetivos, criar um inimigo comum, saber exatamente aonde que a gente quer chegar, qual é aquele cenário futuro que permite todo mundo, né, brilhar e crescer dentro da organização. Acho que movimentos que conseguem estabelecer isso melhor e que geram essa comunicação mais clara, né, entre lideranças e liderados, vão ter esse elemento de sustentabilidade mais bem estabelecido também, né? Acho que os movimentos bottom-up, e aqui falando mais do coração, eles são lindos, né? Eu tive demais nessa posição, então pra mim é super especial, assim. Putz, se você pegar aquele seu time, aquele conjunto de pessoas ali, ó, que tá super azeitadinho, né? Pessoas que pensam parecido, que concordam em certas visões, que estão vendo problemas e que, principalmente, eu acho que é a coisa mais bonita quando você vê o movimento transformacional bottom-up, que são pessoas que estão dispostas a fazer mudanças, independente de que isso foi pedido ou não para elas, sabe? É um ato real de liderança naquele contexto, né? Isso é ótimo, mas, de novo, a gente não pode ter a inocência ou olhar de maneira simplista de achar que isso vai conseguir gerar uma transformação na organização num ponto que seja realmente sustentável, né? De novo, eu acho que até com o perdão aqui do pleonasmo, mas que seja transformacional, né? No sentido de que não é um impacto local, é um impacto de algo que
que muda o status quo, que leva a gente a um outro patamar de organização. É quando esses dois movimentos se conectam, o negócio fica lindo, né? A gente estava num cliente um tempo atrás que começou com uma mudança numa unidade de negócio, então a gente foi chamado lá para ajudar na transformação de uma unidade de negócio, gerar resultado específico e tudo mais, e foi muito positivo, assim, né? E o fato de que essa transformação aconteceu e começou a gerar o resultado fez com que abrissem as portas na camada do C-Level, assim. Então essa transformação lá que nasceu dentro de um contexto específico, talvez com pessoas que são agentes de mudança de uma forma mais cross na organização, tocou no coração da galera da liderança, assim, da alta liderança. E daí, foi curioso isso que vocês fizeram, como é que vocês fizeram? E daí foi a porta de entrada pra gente levar essa transformação pro nível da liderança, né? E daí isso se retroalimenta na organização como um todo. Daí o movimento fica bonito demais, assim, né? Você vê uma área, uma unidade de negócio, por exemplo, que tá gerando resultado, entendeu a transformação que precisa ser feita naquele contexto específico. A gente tava falando de foco em resultados, saber priorizar as coisas, a gente usou de OKRs dentro daquele contexto pra ajudar nisso e tal. E daí, de repente, você vê uma diretoria falando, nossa, que legal isso, como é que vocês conseguiram fazer isso? A gente precisa fazer isso também. E precisa fazer isso no nível da organização. Vamos experimentar aqui? E, você vê que a gente mostra que foi uma forma de fazer, experimentando, fatiando dentro de um contexto que a liderança, a alta liderança também poderia fazer isso. Eles não precisariam fazer uma grande revolução. Então, vamos começar a experimentar, vamos fatiar. E daí os problemas começaram a emergir, os conflitos começaram a surgir, como a Chu falou. E daí você pega uma liderança que está disposta a tratar esses conflitos, a botar esses conflitos na mesa, botar o bode na sala e falar sobre eles, faz com que essa transformação, de novo, retroalimente o restante da organização. Porque daí outras áreas começam a ver, não, mas peraí, aquela área lá também fez um negócio muito da hora, a diretoria tá fazendo também, o que a gente pode também embarcar nessa transformação? As pessoas estão falando boca a boca, tá fervendo aqui, né? O resultado tá aparecendo e tá, eu quero embarcar nessa também, assim. Então começaram a surgir áreas naquele cliente, show, que começaram a fazer fila, como é que você pode me ajudar a próxima? Eu quero ser a próxima área, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. E daí esse projeto de transformação que tem um fim, ele desaparece, né? Porque é uma coisa tão contínua, porque tem tanta coisa pra ajudar a alavancar e tudo mais, e tudo isso bem retroalimentado, fica bonito de ver. A gente começa o episódio sempre aqui com ódio, né? Com um tema que a gente vai falar, mas no final a gente acaba falando de um monte de coisa bonita, porque a gente gosta dessas coisas que dão certo também. Esse efeito de contágio, ele é a forma mais saudável que você tem de fazer uma transformação, e é geralmente quando a gente começa a fazer um processo de transformação dentro de um dos nossos clientes, dentro de uma empresa, a gente busca exatamente esse efeito de contágio. Então, as fatias que a gente pega, geralmente quanto maior a dor, melhor. Então, qual é aí o fluxo de valor da empresa que está mais dolorido? Vamos começar ali. E outra coisa é que quando a gente trabalha com OKR, a gente tem 6 diferentes modelos de adoção, justamente porque cada um desses modelos vai se adaptar a uma necessidade diferente, né, uma configuração da empresa. E quando a gente fala desses modelos de adoção, o modelo que foi o primeiro modelo que eu usei quando eu comecei a trabalhar com OKR, foi um modelo onde era exatamente esse bottom-up, que eu comecei fazendo o OKR para um produto que eu tinha, porque eu tinha stakeholders muito difíceis de lidar, e eles ficavam cobrando tarefa e não resultado. Então, eu puxei uma reunião de refinamento do produto, como quem não quer nada. Não contei pra eles que a gente tava fazendo KR e comecei a induzir eles, assim, daqui a 3 meses a gente tá comemorando. Por que a gente tá comemorando? Quais são os objetivos que a gente atingiu com o produto? E aí eles começaram a falar, eu comecei a iterar em cima e, como é que são como é que a gente mede esse sucesso? Quais são as métricas que a gente vai usar pra garantir que esse sucesso foi atingido? É claro que, olhando em retrospecto, justamente porque eu tava fazendo de uma forma completamente, assim, apaisana, sem contar pra ninguém, eu hiper simplifiquei o OKR. Mas, honestamente, nem o time desse produto, nem os stakeholders desse produto estavam prontos para trabalhar o OKR de uma forma consciente. E isso aconteceu depois. Quando eles descobriram que eles estavam fazendo OKR, eles falaram, nossa, que legal! E aí eles começaram a estudar sobre o assunto. E aí a gente pôde fazer uma adoção, inclusive para outras áreas da empresa e para a estratégia da empresa. Então, uma das coisas que eu acho interessante, aí voltando pro ódio, né, que me causa muita frustração, é a necessidade, conectando exatamente com o outro episódio que a gente falou com a Cíntia, que a gente falou dos modelos, etc. Uhum. A minha frustração tem a ver com necessidade das pessoas de hipersimplificar e pensar mais em adotar modelos e fazer a transformação, como se fosse
ok, check, fiz, né? Do que em efetivamente gerar a mudança que a empresa precisa ter para sobreviver de forma saudável. E aí, quando eu falo da empresa, eu tô falando do business, mas eu também tô falando das pessoas. Então, o que a gente vê hoje são ambientes extremamente tóxicos. Dentro do Liderança Exponencial, a gente tem um grupo que é exclusivo de alunos e eles estão sempre colocando as perguntas, sempre colocando... por exemplo, como é que eu faço nessa situação? Como é que eu resolvo esse problema? E assim, é muito sofrimento, é muita dor envolvida para esses líderes. Porque, honestamente, eles estão geralmente com um desafio gigante nas mãos e sem as ferramentas necessárias para fazer esse desafio acontecer. Então, a minha grande frustração aqui, e aí entra a história do ódio, é a gente tratar a transformação como se fosse uma tarefa a ser concluída. Isso causa um efeito muito tóxico enquanto a gente acaba fazendo com que a liderança seja pressionada, e aí, de novo, o que você incentiva é a sua política e o resto é blá blá blá. Se você incentiva a liderança a fazer a transformação como algo que eles precisam entregar para ganhar bônus e tal, e a gente já viu isso acontecer, essa transformação vai ser um lixo, porque o porquê das coisas não tá claro. E as pessoas não estão sendo incentivadas pelo resultado que elas precisam atingir, e sim por uma tarefa que elas têm que entregar. E se as lideranças estão sendo cobradas dessa forma, imagina como é que tá para os liderados. Então é um cenário bem preocupante. Executem essa transformação aqui, né, Chu? Desenhadinha e tudo mais, implementem isso, né? Exato. Por isso, inclusive, eu acho que a gente falou de pouco ferramental até o momento, assim, né? A gente começou a citar agora o OKR, as coisas, porque a gente precisa entender a motivação, a intenção, o impacto que a gente quer causar com a transformação, aonde a gente quer chegar, como ela vai chegar nas pessoas, para daí a gente pensar quais são as ferramentas que podem nos apoiar nisso, né? Então, lembrando que vai ficar lá no nosso backstage, k21.link/LoveTheProblem, as referências que a gente falou até agora, o episódio das velhas soluções com a Cíntia, o artigo do Charles Lamdin, lá vai estar lá também. OKR, que a gente falou agora há pouco, a gente já tem uma playlist lá no Spotify com todos os episódios sobre OKR, então eu vou deixar o link para a playlist lá no backstage também, e o link para o Certified Exponential Leader, que a Chu falou agora há pouco sobre liderança, então eu vou deixar o link lá para vocês também. Pra fechar a minha parte, talvez a gente fechar esse nosso episódio aqui, quem sabe tem uma parte 2, quem sabe? Aí, a gente pode falar de transformação, a gente pode falar mais várias coisas aqui também. Eu queria deixar uma forma só, uma das tantas que existem, de ajudar as pessoas que são agentes de mudança a desenhar os seus mapas, né? Porque às vezes a transformação exige um pouquinho de conhecer o mapa. Conhecer onde é que a gente tá e como a gente pode fazer esse desenho, se reconhecer como organização e tudo mais. E eu tenho lido um pouco mais nesse momento sobre o KMM, e ele tem me ajudado a posicionar as peças, assim, sabe? Tipo, onde é que essa organização tá, qual é a característica, onde é que isso conecta. Me ajuda a entender também, será que o salto que a gente tá dando é muito grande, assim? A gente tá indo de um nível para outro, tipo, tão distante. Quantas coisas exigem transformações no meio desse caminho? Como é que a gente pode dar um passo mais possível nesse momento, assim, né? Por favor, não como uma forma de dizer, esta organização é número tal, não pra isso, mas usem para desenhar esses mapas, assim, e acho que pro futuro aí a gente tem algumas coisas específicas pra pensar sobre o KMM, coisas da K21. Sigam a K21, @K21 Global por aí. Talvez a gente tenha novidades pra falar sobre KMM também. Mas é uma das formas, tá aí uma ferramenta pra ajudar você a desenhar, talvez identificar onde é que a organização tá nesse momento. Quais são as características que representam mais a organização. Essa transformação que a gente tá querendo fazer, leva pra quais dessas características aqui? Quais delas talvez são um salto muito grande? O que a gente pode fazer como um primeiro passo menor naquela direção e tudo mais? Então, se quiserem, aprofundem um pouquinho, estudem um pouquinho sobre o KMM, pode ajudar nesse desenho desse mapa aqui, né? KMM, que é a sigla para modelo de maturidade Kanban, certo? Kanban Maturity Model. Eu usei algo... porque o KMM e os níveis de consciência do Lalu, eles são muito próximos, só que o KMM ele é mais detalhado, eu acho que ele traz mais... ele é mais sólido. Eu usei algo bem semelhante numa das empresas que a gente atuou, e foi muito legal, assim, teve um impacto muito positivo, porque eu tinha alta liderança que estava meio que desconectada da operação, falando assim, porque eu quero transformar logo, porque eles precisam entender logo, porque eles, né, e as cobranças que eles estavam fazendo eram do nível de maturidade muito além do que a organização estava. E aí eu mostrei para eles os níveis de maturidade e falei, olha só, se vocês querem fazer esse nível de cobrança, vocês têm que levar
levar a organização de vocês até esse nível de maturidade. Enquanto a organização de vocês não estiver nesse nível de maturidade, vocês vão fazer essa cobrança e ela vai bater na parede. Porque vocês estão falando grego para essas pessoas. O dia a dia dessas pessoas é completamente distante do que vocês estão querendo fazer. Então, a gente não vai começar por aqui. A gente vai começar pelo nível de maturidade onde as pessoas estão e a gente vai ajudar essas pessoas a subir o nível de maturidade até um ponto onde a gente possa, sim, fazer esse tipo de cobrança. Foi excelente. Por quê? Porque toda vez que eles, a partir daquele momento, toda vez que eles começavam a cobrar uma coisa que era dispar, né, completamente descolado de onde a organização estava, eu já sinalizava e falava, ó, de novo, vocês estão fazendo uma cobrança além da maturidade. Vocês estão pegando uma criança de 3 anos e botando essa pessoa para resolver equação de segundo grau. Não vai funcionar. Vocês vão se frustrar, as pessoas vão se frustrar e a gente não vai sair do lugar. Vamos começar a ensinar como é que essa pessoa, tipo, olha laranjas e conta as laranjas, 1, 2 e 3, e aí a gente, né, parte daí. Saudades quando o problema da minha vida era contar laranjas. Exato, muita saudade. E então, assim, basicamente esse caminho, ele precisa estar muito claro para as organizações que estão buscando transformação. Então, acho que o KMM é uma excelente dica aí. Obrigada, Panda. Muito bem, e assim a gente fecha o nosso episódio sobre transformação, nosso Hate the Solution, porque de fato a gente transformação tem um monte de soluçãozinha pronta pra encaixar, né? É quase que um Lego aqui de transformação. Você pode encaixar um monte de solução, mas não, a gente não quer isso. A gente ainda segue amando o problema, a gente ainda segue sendo o Love the Problem. Então, André Sequeira, muito obrigado pela participação. Rafael Fonseca, Rafael Montenegro, nosso querido Tiwi, e até o próximo Love the Problem. Um beijo, tchau! Beijo, gente! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.